Muy bien. Buenos días a todos, buenas tardes. Empezaremos entonces nuestra sesión virtual del un encuentro más mensual de las redes. El tema de hoy es acerca de la nueva plataforma tecnológica del LIS y DIREV, que será presentada en más detalles por Vinícius Andrade. Pero quisiera dar algumas palavras antes com todos ustedes. Primeira coisa, agradecer a presença de todos e destacar também que esta sessão virtual vem depois de uma excelente sessão mensual do último mês, que foi liderado por el equipo de Bolívia, pela rede de redes em Bolívia, que foi muito exitosa. E já adelanto a todos vocês que o próximo encontro será também com esta rede, e Marcos Moura, que ha liderado e coordenado e motivado as discussões em redes, está a cargo aí de fazer uma motivação com nesta rede para identificar um tema a ser apresentado em próximo encontro. Además disso, também quero reconhecer e agradecer não somente a participação de vocês nesses encontros mensuais, mas também em todas as atividades que estão sendo hechas, discussões que estão sendo promovidas em nosso mailing list de las redes, que de uns meses para cá ha ampliado bastante, incluso com contribuições, com soluções e sugerências, não somente por parte do equipo de IBM, mas também por parte do equipo em los países, ¿no? Bueno, a ideia de hoje é compartilhar com todos vocês os avanços tecnológicos que hemos logrado quando hablamos de las fuentes de informação de LIS e DIREV, o localizador de informação em saúde e diretório de eventos. Mais adelante, creio que aún este mês, ou no início do próximo, haverá novo encontro específico para ensinar-lhes as questões metodológicas e também de processo de utilização dessa nova versão de LIS e DIREV. Então, o dia de hoje, nosso objetivo é mais compartilhar os avanços da plataforma tecnológica, bem? Pero não se preocupem que mais adelante vamos fazer um novo encontro para falar mais especificamente das novas funcionalidades do localizador de informação em saúde e diretório de eventos. Bueno, eu me gostaria de destacar alguns pontos antes de começarmos com a apresentação de Vinícius, e um deles é destacar algumas melhorias que hemos promovido com estes novos desenvolvimentos, não? E também dizer que isso foi possível graças ao apoio de sempre do governo de Brasil, porque esses dois desenvolvimentos estão em marco de um termo de cooperação técnica específica com o Ministério da Saúde do Brasil, onde então pudimos desenvolver esta nova plataforma tecnológica. Bueno, uma das melhorias é que estamos utilizando 100% software livre e aberto, reconhecido internacionalmente. Depois o Vinícius vai falar mais em detalhes disso, o que por supuesto nos dá por lo menos duas ganâncias, não? Uma ganância é estar utilizando softwares abertos que têm uma grande comunidade por detrás que dá todo o suporte e atualização destes softwares. Então estamos sempre com a possibilidade de ganhar novas funcionalidades e incorporar isso a nossos sistemas, como também promover, que é o âmbito de redes, desenvolvimento colaborativo aberto com outros equipos em los países que têm interesse de, junto com nós outros, desenvolver novas funcionalidades ou então identificar erros e fazer as correções junto com nós outros. E desde já adelanto a todos vocês que esta nova versão está também com seus códigos fuentes abertos em el serviço em la nuvem chamado GitHub, onde qualquer pessoa que tem interesse, tem o perfil, por supuesto, de desenvolvedor de sistemas,
de participar com nós outros e acompanhar as atualizações e também acompanhar a melhoria de estes sistemas. Outro ponto em termos de melhoria está em el eje de gestão de conteúdos, porque tanto a parte de administração de diretório de eventos e também de localizador de informação em saúde, há câmbio total em termos de administração, não somente no fluxo de trabalho, mas também em como se maneja a gestão de usuários, a questão também de segurança do sistema e também por el hecho de estarmos trabalhando com uma arquitetura totalmente orientada a serviços, onde então vamos a lograr a ter tanto Direv como LIS dos repositórios unificados em termos regional, onde qualquer contribuição, qualquer registro que uma biblioteca virtual em saúde que esteja trabalhando com essas duas fontes de informação, qualquer registro que pongas, que publique em essas novas versões de Direv e LIS estará integrado também no âmbito regional. E também é interessante dizer que em futuro, estas instâncias de DVS que migrem para essas novas versões terão também outras facilidades de não somente filtrar, mas destacar os conteúdos que estão nesses dois grandes repositórios de eventos e de localizador de informação em saúde. Outro ponto novedoso que temos em essas duas versões é também a incorporação do DEX, tanto para LIS como para Direv, o qual permite fazer indexação desses registros, e isso também nos dá outra ganância, que é a recuperação em nosso índice único regional da BVS. Outro destaque é em termos de uma nova arquitetura de informação para os sítios que manejam LIS e Direv como fonte de informação, que está muito mais moderna, com uma arquitetura de informação muito mais leviana e muito mais sencilla de recuperar estes conteúdos. Para concluir, então, quero destacar isso, que esta reunião vamos enfocar a los avanços tecnológicos, que será agora ensinado por Vinícius, e estejam atentos que mais adelante vamos fazer outro encontro acerca de los avanços especificamente em questões metodológicas e de utilização, e também explicar-lhes como se pode dar a migração da LIS e Direv de cada instância local em las bibliotecas virtuais em saúde para esta nova versão que vamos apresentar agora. Pero a ideia é fazer isso em um próximo evento, juntamente com nosso equipo que hace a gestão dessas duas fontes de informação a nível regional. Bem, então que tenhamos um excelente encontro, e passo a palavra a Vinícius, que depois de sua apresentação vamos ter também um espaço para discussão e perguntas. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo soy Vinícius de Andrade, trabajo en la parte de desarrollo web acá en BIREM, y voy a presentar entonces, así como Renato ya ha mencionado, la parte tecnológica de esta nueva versión de los sistemas de directorio de eventos y el localizador de información en salud. Os temas que vamos ver, então, durante esses próximos minutos serão a parte dos componentes do sistema, os frameworks que hemos utilizado para o desenvolvimento desses dois sistemas, que vamos ver que, em realidade,
unificamos esses dois sistemas em uma só entrada de dados, em um só ponto de ingresso, e a arquitetura de este sistema. Bueno, a parte dos componentes do sistema, temos uma entrada de dados única, unificada para essas duas fontes de informação. Planeamos usar este mesmo conceito de integrar as coisas, porque custa muito menos a parte de mantenimento. Se temos vários sistemas, é muito custoso fazer arreglos, fazer novas versões, fazer atualizações. Quantos mais sistemas temos, mais demandas e menos tempo temos para arreglar os novos desenvolvimentos. Então, os conceitos acá é tentar fazer o máximo possível usando os mesmos sistemas e reutilizar o máximo a partir dos códigos. Então, foi isso que nós hicimos para esses dois fontes iniciais, que seriam os eventos, a gestão dos eventos e a gestão dos recursos da internet. Então, chamamos um componente chamado FIAdmin, de fontes de informação. Então, é o administrador das fontes de informação que conta, nesta primeira versão, com a parte de gestão para os recursos e para os eventos. Em la capa, de sítio público, como ha mencionado o Renato, estamos utilizando um outro software livre, open source, que é o WordPress, que nos permite, então, publicar sítios usando toda a parte deste framework, deste Content Management System, a parte de notícias, a parte de entrada de dados deste framework, e, además, publicar, então, através de plugins, publicar os eventos e publicar os recursos de la red basada nesse mesmo sistema. Ou seja, que tu puedes, então, utilizar o mesmo sistema para gestionar o portal de su sítio, o portal de la BBS, o portal de su sítio, e, además de gestionar as notícias, os conteúdos, publicar os eventos e publicar os recursos destas duas fontes de informação, utilizando o mesmo software. Ou seja, que, mais uma vez, tentamos centralizar as coisas, centralizar toda a parte de desenvolvimento, usando o mínimo de componentes possível. E uma API que foi desenvolvida muito simples, muito sencilla, para nesta primeira versão, que nos permite, então, fazer a búsqueda nestes conteúdos que são gestionados por el FIAdmin. Esta búsqueda usa os mesmos índices que estamos usando nos novos desenvolvimentos de BIREM, da Biblioteca Virtual em Saúde, que é o Solr Lucene, que é o mesmo que utiliza IATX e o mesmo que é utilizado, então, em nosso portal de búsqueda da BBS, a búsqueda integrada. Estão utilizando o mesmo formato de índice já utilizado nos sistemas. Então, são uma convergência para usar os mesmos sistemas, os mesmos estándares, os mesmos frameworks, os mesmos engines, é do que estamos utilizando neste sistema. Então, a búsqueda basada em Solr Lucene, a entrada de dados usando um sistema único, e para a parte de publicação dos conteúdos usando o WordPress, que já estamos utilizando também como o publicador de uma biblioteca virtual em saúde. Então, comentando um pouco acerca dos frameworks utilizados, são somente dois. Estamos utilizando um framework para a entrada de dados chamado Django. Não sei quem de vocês já tem algum conhecimento, mas é um framework em Python, muito sencillo para o desenvolvimento web, e o que é importante é que ele já tem uma gama de recursos que facilita o desenvolvimento. Então, por exemplo, toda a parte de mapeamento relacional das bases de dados, a criação de las tablas em banco de dados, toda a parte de relacionamento entre tablas, todo esto é hecho por el framework. O desenvolvedor não necessita criar as tablas, criar os relacionamentos, nada disso. O programador simplesmente cria os objetos, cria os modelos
de dados, indica os campos que estes modelos de dados terão em seu formulário de entrada de dados, e o próprio framework Django vai se responsabilizar em criar as tablas, criar os relacionamentos, criar as chaves estrangeiras, criar a parte de entidades. Todo esto é controlado por el framework. Tem uma interface de administração automática, ou seja, o sistema Django já vem com o sistema de administração listo, que para vários casos podemos utilizá-los, utilizamos em outros desenvolvimentos acá internamente, e é muito sencillo de se manejar os objetos através dessa interface de administração. É opcional utilizar ou não. Em nosso caso de FIA-admin, nós pensamos que seria melhor desenvolver a capa de administração. Então, não utilizamos esta parte automática do framework, mas sim poderíamos. Há uma parte muito sencilla de templates, então é muito simples fazer o template HTML usando a marcação que o framework nos oferece. Então, com isso, nós ganhamos tempo para fazer as páginas de sistemas, e toda a parte de internacionalização está lista no sistema, ou seja, toda a parte de quantos idiomas se quer o sistema, manejar o sistema em vários idiomas, entrada de dados, todo isto é muito bem resuelto por el framework. É uma coisa que não é necessário programar, já está listo no próprio sistema, e además de várias contribuições que este framework Django tem uma comunidade muito forte, assim como o segundo framework que estamos utilizando, que é o WordPress. Então, assim como o WordPress, o Django tem uma comunidade de desenvolvedores forte. Sempre há versões novas com correções de segurança, correções ou novas implementações. Constante o trabalho, é um framework que está muito ativo no cenário de open source. Há uma comunidade, há muita documentação. Então, esse é um segundo ponto que nos facilitou bastante e fez com que nós aproveitássemos o framework para o desenvolvimento então, de nossos sistemas. Há muita documentação, uma comunidade forte e muito código listo, ou seja, contribuições, assim como plugins de WordPress. Ele tem muitos módulos que são publicados por la comunidade e que se podem então utilizar, e com isso ganhamos bastante tempo na parte de desenvolvimento. O segundo WordPress então definido para a parte de publicação, se estamos então publicando na BVS utilizando já um plugin da BVS para o sítio público, então não queríamos fazer um novo desenvolvimento de uma camada totalmente separada de isto para a publicação de Lise Direve, para a publicação de los contenidos de recursos e de eventos. Então, o que pensamos? Reutilizar o próprio mecanismo de publicação, que já está em uso em algumas instâncias da Biblioteca Virtual em Salud, também para publicar os recursos e também para publicar os eventos. Então, isto é nosso planeamento para todos os novos desenvolvimentos. Utilizar o WordPress como capa para apresentação dos conteúdos. Ou seja, apresentar o portal, apresentar o conteúdo da BVS, pero também começar a publicar os conteúdos da fonte de informação utilizando também o WordPress, através de los plugins. Então, através de plugins desenvolvidos, estamos publicando o conteúdo de eventos e o conteúdo que foi ingressado em recursos através de um sítio WordPress. A arquitetura do sistema, então, acá temos o módulo central de entrada de dados, que é o FIA-admin.
Então, o módulo principal, então, seria ele de entrada de dados, ele FIA-admin. Um outro componente muito importante desse sistema, pero não hace parte diretamente desse sistema, pero é utilizado por esse sistema, é a parte de autenticação de usuário. Na parte de autenticação de usuário, estamos planeando utilizar um sistema separado, já está em uma primeira versão chamada BNAME Accounts, que maneja a parte de usuários da rede, de nossas redes. Então, cada usuário de nossa rede, ou que vai começar a trabalhar com estes novos desenvolvimentos, tem um perfil onde está indicado qual é o centro cooperante ou onde essa pessoa trabalha. E aí nós temos mapeado, ou estamos mapeando as redes que este centro cooperante participa. Ou seja, se esse centro cooperante participa da rede de odontologia nacional, estará indicado nesse perfil e nesta base de dados de BNAME Accounts. Para quê? Para que os próximos sistemas possam usar esta informação e apresentar filtros para este usuário basado em las redes que ele participa, que o centro onde ele trabalha participa. E, además de ter, então, os permissos por sistema. Então, neste BNAME Accounts, temos o nome do usuário, o login, o password, pero además temos o centro cooperante onde esse usuário está alocado, as redes que este usuário participa e os permissos, então, de que ele pode fazer em nossos sistemas. Então, por exemplo, ele tem o perfil de documentalista, ou seja, só pode ingressar novos documentos no FIA-admin. Ou ele pode editar os documentos, então ele tem um perfil de editor em los eventos da rede. Então, isto todo está sendo controlado por este módulo chamado BNAME Accounts. O sistema, então, FIA-admin, faz a autenticação contra esta base de usuários e permite, então, a parte de entrada de dados de los usuários da rede. Os plugins desenvolvidos, nós desenvolvemos dois hasta agora, que é o de LIS e o de diretório de eventos. Usam uma API muito simples, muito sencilla, que o FIA-admin contiene, que permite fazer a búsqueda por recursos ou eventos. Então, esses dois plugins consultam esta API, passam alguns parâmetros, por exemplo, de idioma, a búsqueda ética pelo usuário. O sistema faz a consulta utilizando, então, o índice SOLAR, o mesmo tipo de índice que é utilizado em IATX, devolve, então, uma lista de recursos ou eventos que são, então, publicados através desses dois plugins em uma instância de WordPress. Então, esses são todos os componentes que foram, então, desenvolvidos para este sistema. Bom, aqui, então, eu vou apresentar uma série de pantalhas do sistema, tá bem? E depois, ao final, vamos, então, abrir para dúvidas ou comentários em qualquer ponto aí de minha apresentação, ok? Essa é a entrada de login, que vai utilizar, então, o BNAME Accounts para fazer a autenticação. E acá é a primeira pantalla do sistema, onde teria um painel de controle. Acá nós temos o usuário e algumas informações de resumo, né? Ou seja, quantos recursos tem na base de dados, quantos eventos e quantas sugerências foram coletadas por la interface web. As ações recentes no sistema, quais são os recursos que foram editados ou foram ingressados,
Y acá entonces tiene la parte de menú de opciones, donde el usuario puede acceder a la parte de recursos, la parte de eventos o sugerencias o informes de erros que também podem ser enviados por os usuários externos ao sistema. Ok? Además do câmbio de idioma, alteração de senha, um sistema muito simples para a parte de gestão desses dois recursos. Em la parte, então, em la página, em la pantalla de recursos, permite, então, ver um listado, ¿no?, de mis recursos, ou seja, quais são os recursos que eu criei, quais são os recursos de minha rede. Então, aqui já está utilizando a informação de VDM Accounts para saber quais são as redes em que o usuário, em que o centro cooperante pertence ou participa. E aí, então, vai filtrar, o sistema vai filtrar e vai mostrar somente os recursos criados por estes centros destas redes, ou todos os recursos. Acá, então, eu tenho um exemplo com o listado por todos os recursos, e aí se pode, então, verificar o status dos recursos, e editar o recurso ou fazer uma búsqueda aqui ou um filtro por recurso. Então isso é simples, o primeiro exemplo, a primeira versão com essas opções para os recursos. Na parte de eventos, do mesmo. Então aqui se vê muito bem a parte de reutilização de código. Então, é exatamente a mesma coisa, ou seja, o sistema feito para um tipo de recurso funciona o mesmo para quantos recursos queremos criar aqui, ou quantos tipos de informação, quantas fontes de informações queremos criar, podemos reutilizar este mesmo tipo de listagem, de ações, tudo isso já estará listo por el sistema. A parte de edição de recurso, então, um exemplo aqui de edição de recurso, como ha mencionado Renato, então há a possibilidade de ingressar os descriptores de assunto e clicando nesta lupa, esse ícone, se pode verificar, então, se consultar através de uma pantalla adicional toda a parte de descriptores de silêncio da saúde. Então, a parte de indexação está totalmente integrada com nosso DEX, nosso serviço de descriptores em ciência da saúde, onde o usuário então se pode buscar, mirar lá o árbol de los términos, elegir então o término para indexar um recurso ou um evento. Então, todo isto é feito através desta pequena pantalla aqui, que lhe permite buscar em los localizadores de descriptor de assunto. A parte de API, então, a API do sistema, permite a búsqueda por recursos, passando da parte de query, ou seja, a parte da consulta, um filtro, e aí a parte de onde querem começar a buscar e quantos querem buscar, ou seja, ele start and count, um from e um count. A parte de evento, o mesmo, o único é que esse evento tem uma função especial para atrair os próximos eventos que serão que estão em la base de dados, para facilitar o display por el plugin. Não sei se dá para mirar, mas este é um exemplo de la resposta do sistema. Estamos utilizando aí um protocolo que é muito utilizado ultimamente em los desarrollos, que é o JSON. O JSON seria como o XML, pero com menos formalidade. Então, a estrutura do JSON é mais simples, mais leviana para se trafegar por la rede, então é mais rápida para poder decodificar a informação. E acá, então,
temos os documentos com os fields, os campos, que serão apresentados através de uma interface pública. O sítio público, então, nós vamos ver um exemplo acá de sítio público utilizando o WordPress, já com os plugins de Lis e de Rev, a versão atual. Este é o portal que está em desenvolvimento todavía, o portal de Lis, que vai ser lançado nas próximas semanas. Pero mira que hay toda a parte de WordPress, ¿no? La parte de destacados, la parte de listas, todo esto es WordPress. La parte de noticias, todo esto es WordPress. Y acá una búsqueda por localizador de información en salud, que ahí sí va a traer el resultado del plugin. El plugin en este primer momento nada más es do que um listado, né, uma búsqueda, um listado. Se o usuário não elige nada, vai trazer os mais recentes, todos os recursos, com filtros aí por os assuntos mais indicados na base de dados e, además, de permitir com que o usuário indique um sítio. Tá vendo? Vocês podem ver, então, se estamos ainda fazendo alguns ajustes de labels, toda a parte de tradução, estamos finalizando então os plugins, pero nesta primeira versão será muito simples, assim como uma búsqueda e uma navegação em los recursos existentes na base de dados, pero lo mais importante é que está utilizando uma ferramenta que lhe permite estar incorporado dentro de algo maior. Ou seja, não foi desenvolvido um sistema totalmente aislado do portal. A ideia é utilizar o mesmo WordPress que já está instalado na instituição e somente através da instalação de um plugin já ter toda a parte de consulta a los recursos de internet da rede. E aí, quando se elige, então, os mais detalhes de um recurso, tem todo o enlace, o resumo, todos os campos, né, a parte de indicação, ele permite compartilhar, então, este recurso usando o Facebook, Twitter e demais, sugerir uma palavra-clave, ou seja, que o usuário pode mirar essas palavras-claves hechas por el documentalista ou por el editor e achar que há algumas outras palavras que deveriam constar neste registro, neste documento. Então ele pode sugerir uma nova palavra-chave ou informar, por exemplo, que o enlace está roto, informar que há um erro com o sítio, que não abre o sítio. Então ele pode também, o usuário de internet pode informar ao sistema, informar aos usuários de Lis de um erro neste recurso. E também o sistema vai apresentar os enlaces, os recursos relacionados a este recurso que o usuário está mirando. E además de poder, usando um serviço então gratuito, também um serviço que é um serviço web, chamado Discuss, pode fazer comentários, o usuário pode fazer comentários acerca deste recurso, e mira que nós não necessitamos desenvolver um sistema de comentários. O sistema é integrado com um serviço web que já permite fazer comentários em páginas. Então, se isso não foi desenvolvido, simplesmente utilizamos um recurso que já existe e é utilizado em vários sítios. Bueno, o plugin de eventos também é muito sencillo. Por default traz os próximos eventos a partir da fecha de hoje. Então hoje é dia 8, já está mostrando que amanhã empieza a 12ª jornada de terapia nutricional em Porto Alegre, ou seja, os próximos eventos basados na fecha de hoje. Os assuntos, então filtros por assuntos mais indicados na base de dados, e a búsqueda, assim como o portal de Lis.
y aquí se puede mirar entonces con más detalles y compartir un recurso de evento a través del sistema. Bueno, entonces, básicamente era esto que yo quería compartir con ustedes. En la parte entonces de códigos, como já he comentado Renato, estão disponíveis. E abro entonces para a parte de dúvidas e comentários. Agradeço a atenção de todos. Adelante, Ernesto. Para lá. Olá a todos, é Marcos Mori que está falando. Enquanto o Ernesto escreve a sua dúvida, eu queria dizer uma informação, por exemplo, que para as pessoas que vão querer utilizar este sistema, primeiro, nós até o fim de mês vamos implementar o LIS regional, sim, e depois de isso vamos definir os processos de las personas, de las instituciones que van a querer hacer tanto la migración y cómo utilizar el sistema. ¿Sí? Entonces, todas las informaciones a respecto de cómo vamos a implementar en toda la red esos sistemas, voy informando a través de nuestra lista de discusión. Entonces, primera cosa que nosotros vamos a hacer es hacer la implementación del LIS regional hasta el fin de mes, creo, y después definimos el proceso para cada institución que tiene interés de utilizar el sistema. Gracias. Bueno, respondiendo aquí la pregunta de Ernesto, sí, en esta versión nosotros tenemos solamente el plugin del sistema para WordPress. Los códigos están abiertos y entonces invito a los desarrolladores de la red que tienen entonces conocimiento en otros tipos de frameworks o de CMS del tipo Drupal y Joomla, que hagan la parte de adaptación de estos plugins para estas plataformas, pero acá en Bireme nosotros no tenemos condiciones, por no conocer y no tener gente para el desarrollo del plugin para otras plataformas. Carla, entonces voy a pasar la palabra para Carla. Adelante, Carla. Sí, Carla, entonces, até Sueli, gracias, Sueli já está ayudando acá con la parte del chat. La duda de Carla es en la parte de indexación. Por ejemplo, cuando una BVS usa partes específicas del DEX como psicología, si el término no está entonces en DEX, hay siempre la posibilidad también en la entrada de dados, abajo de la parte de descriptores controlados, la parte de palabras claves libres. Entonces, si no está en el DEX, se puede utilizar la opción de palabras claves libres. En esta parte entonces contestando a parte de si no funciona con las BVS actuales, significa que debe migrar.
no es necesario, porque tú puedes tener entonces la BBS funcionando normalmente, el sitio de la BBS, y entonces instalar um WordPress específico para o plugin publicar a parte de eventos e recursos. Ou seja, que tu tendrías um WordPress solamente para publicar a parte de eventos e recursos, que tendria que ter uma... Tu tens então a URL de sua BBS /recursos. E /recurso é uma instalação de WordPress que foi utilizada, que será utilizada para publicar então os eventos e os recursos. Ou seja, que não é obrigatório migrar as BBS para poder utilizar esse sistema. A única obrigatoriedade é ter uma instância de WordPress, mesmo que esteja vazia, para então poder publicar os eventos e os recursos. Vou contestar então uma pergunta aqui de César, de Rede Bolívia. A parte de API, vamos publicar uma página com os exemplos de chamadas, que assim se poderia então se adaptar este plugin para os frameworks. Pero le indico que é muito simples, solamente 3 métodos atualmente, que é o search e a parte de próximos eventos, assim que sim, vamos ter uma página muito simples, indicando como utilizar esta API, para que se pueda então desenvolver o plugin para outras plataformas. Vou contestar então a pergunta de Fátima de Fiocruz. Se a parte de el código HTML que hemos utilizado para en el plugin de LeaseDirev, ele é responsivo, ou seja, que se uno estiver accedendo a parte desses dois recursos por um telefone móvel, o sistema vai se adequar para, então, toda a informação vai se quedar em uma única coluna, ou seja, que vai ser muito mais simples de se verificar através de um celular. Então, sim, a parte do sítio público de LIS, quando se está em LIS e no Direv, estamos utilizando uma capa de apresentação responsiva. Isso significa que ele se adequa aos parâmetros de tamanho e altura do device que está utilizando. Então, sim que temos esta primeira prova, que também estamos fazendo o esforço de convertir a parte do tema principal que seja também responsivo. E aí teríamos então uma experiência de uso dessas páginas melhorada para quando estão em interfaces móveis. Contestando então a Ana Glória de Cuba, eu vou passar, então eu vou pedir até que vou passar aqui no chat as páginas atuais de los sítios públicos, para que se pueda ver então aún estamos
desarrollando esta página, estarão listas na próxima semana, quando tendremos acá uma reunião para a demonstração do sistema e para primeiros usos do sistema, pero se pode então ir verificando como uma demonstração. Vou passar acá no chat a parte desses sítios. No momento estou verificando acá os enlaces. César, infelizmente não, estamos utilizando o Bootstrap, pero solamente em no administrador. Em la parte de sítio público, não estamos utilizando Bootstrap, estamos utilizando alguns códigos mais sencillos em CSS, pero não estamos utilizando Bootstrap, pero tomamos o cuidado de utilizar os códigos responsivos, então em la CSS. Pero sí estamos utilizando na parte de administração, na parte de Bootstrap, pero na parte pública não. Então, a parte de treinamento para a rede, um pouco do que Sueli já ha contestado aqui no chat. Então, na próxima semana, teremos uma reunião com os coordenadores das BVS nacionais de Brasil, onde serão hechas as primeiras pruebas, os primeiros ingressos neste novo sistema. Teremos, então, este período aí, de la próxima semana hasta el final do mês para hacer os arreglos no sistema, com o feedback deste primeiro grupo, e aí então no próximo mês é que estaremos planeando então se abrir os cursos, abrir uma charla online, pero a parte já de metodologia, ou seja, como ingressar, a criação dos usuários administradores, de los centros cooperantes, para que os usuários administradores puedan ingressar e abrir accounts e criar os usuários desses centros cooperantes, e aí também identificar e mapear as redes onde cada centro cooperante participa. Então, mais ou menos o que planeamos é, próxima semana, um grupo de coordenadores nacionais acá do Brasil, vamos a ter um período aí de arreglos do sistema, baseado nesses feedback desse primeiro grupo, e depois no próximo mês, junho, aí, vamos aí, então, indicar, através das listas, a parte de charla aí, por a parte de metodologia de ingresso de dados, e aí a parte de treinamento. Jimena, de Rede Bolívia. Contestando a sua pergunta, mira, quando estávamos aí planeando o sistema, pensamos muito na parte das BVS temáticas. Então, hoje em dia, quando instala o plugin de WordPress, há uma configuração onde tu indica qual é a URL, né, do plugin para que seja flexível, e tu indicas qual é o filtro. Ou seja, se tu está em uma BVS temática,
e tu queres mostrar solamente os eventos de aquele tema que são importantes para aquela BBS, tu vai indicar um filtro e o plugin, no momento de buscar em la API la query do usuário, además vai passar o filtro que o administrador ingressou no momento que instalou o plugin. Ou seja, que tu vai mostrar solamente os eventos que são pertinentes àquela BBS temática. Además de ter uma BBS nacional, onde tu puedes mostrar todos os eventos a nível nacional, indicando também um filtro para que busque solamente os eventos que acontecem em seu país. E, em nosso caso, da BBS regional, nós não vamos a ter um filtro, então vamos sempre mostrar todos os eventos que estão ocorrendo então, em toda a região. Pero se quando tu ingressas aí na BBS nacional, tu podes indicar um filtro por país, e quando tu estás em uma BBS temática, tu podes indicar um filtro para buscar solamente os recursos ou eventos basados no tema daquela BBS. Bueno, entonces agradezco a todos por la paciencia, por habernos escuchado. Agradezco a todos aí que participaram por el chat, com suas dúvidas. Queremos entonces a participação cada vez mais em la rede e em la parte de lista de discussões acerca desses novos desenvolvimentos. E então estaremos em breve aí com a parte de metodologia, abrindo aí para os demais da rede a parte de ingresso de dados, já utilizando esse novo sistema. Vou passar a palavra aí a Marcos, que tem algumas indicações finais, e agradeço a todos, então, mais uma vez, a atenção. Graças. Olá, bom, só acordando que o próximo encontro é com as pessoas da Rede de Bolívia, e que o tema que vai ser apresentado, a própria comunidade vai elegir qual tema que queres que se apresente com mais detalhes. Vou enviar, já publicado a apresentação da Rede de Bolívia, que é de uma visão general, né, de todas as iniciativas que han tenido, e depois, por la lista da discussão, elegimos qual é o tema que a comunidade prefere que seja apresentado em nossa próxima reunião. Bom, só isso. Graças a todos. Então, hasta o próximo encontro de la Rede. Gracias.